Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu dando continuidade àquela série de vídeos que eu estava fazendo sobre o Excel, né? E mais focado na parte de Visual Basic, né? Eu gostaria de fazer hoje um vídeo de uma coisa que eh, eu desenvolvi nas minhas rotinas de trabalho, enquanto eu desenvolvi uma planilha para fazer um tipo de um orçamento lá, né? Ah, no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre os controles de formulário, né? E nesse vídeo, dando continuidade, eu quero continuar falando um pouquinho sobre os controles de formulário. Lá eu dei algumas dicas sobre como fazer para habilitar a aba desenvolvedor no Excel, falei um pouquinho sobre macros, e falei bem pouquinho sobre o Visual Basic mesmo, né? E falei sobre como inseriam os controles de formulário. Hoje, esse vídeo que eu vou fazer, ele é um pouquinho mais pesado na parte de programação, né? Porque já exige aqui algum certo conhecimento de VBA para o Excel, né? Não é nada muito difícil, né? Caso vocês queiram, eu posso começar uma série sobre isso, né? Mostrando como os comandos básicos. Uma porque, assim, eu não sou também uma pessoa avançada no Excel. Eu tenho um conhecimento básico, mas no VBA principalmente, mas que me ajuda a resolver meus problemas do dia a dia, né? Do que eu tenho, né? Não sou um programador. Tudo que eu aprendi foi através de leituras e pesquisas na internet, né? Vendo algumas referências de alguns blogs, né? Que tem muito conteúdo, né? Bom, hoje, nesse vídeo, o que eu queria falar? Aconteceu de uma necessidade minha, de eu ter lá na engenharia é muito comum assim de você ter, por exemplo, para materiais como aço carbono, quando eu vou fazer um orçamento, eu tenho alguns tipos de dimensões padrão de chapa. Quando eu tenho aço inoxidável, eu tenho outros tipos padrão de chapa. E eu estava usando uma variável para calcular a quantidade de chapas, fazer como se fosse um aproveitamento de chapa, que dependia do padrão de chapa que eu ia adotar. Se eu ia adotar, por exemplo, uma chapa de aço carbono, os padrões iam ser 2.400 por 6, por 9 ou por 12 metros. E se fosse de aço inoxidável, ia ser 1.200 por 3.000, 1.200 por 6.000, 1.500 por 3.000, 1.500 por 6.000 e assim por diante, né? Qual que era o problema? O problema é que eu queria deixar tudo numa única combo box, né? Como está mostrado aqui, né, nesse padrãozinho que eu criei, né? Então, como seria lá? Eu tinha lá três, na verdade eu tinha dois padrões e eu queria, dentro desses padrões, eu tinha uma série de itens. Nesse exemplo que eu vou fazer aqui, eu tenho três padrões, né? E tenho dentro de cada um uma série de itens, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, é, cadastrei, imagina sendo essa uma planilha padrão minha de Excel, eu criei aqui nessas células o padrão 1 e coloquei os itens referentes a esse padrão. Padrão 2 e todos os itens referentes, e o padrão 3 todos os itens referentes. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma caixa de seleção, esse controle de formulário do tipo botão de opção. Então eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou poder escolher entre padrão 1, 2 ou 3, e depois dentro desse padrão eu vou escolher o item. Esse controle de formulário aqui é um controle de formulário comum. Então vem aqui em inserir, para inserir ele, inserir controle de formulário. E aí eu clico aqui e ele me insere um botão de opção. Esse tipo de botão, qual que é o problema dele? Todos eles vão estar vinculados, né? Por exemplo, se eu clico no botão 2, automaticamente ele desliga o botão 1. Se eu clico no botão 3, ele vai desligar o outro. Então eu não consigo ter duas seleções ao mesmo tempo de botão, né? Se eu quisesse com seleções diversas, eu tinha que partir para esse modelo aqui, que é a caixa de seleção, né? Que daí eu consigo selecionar vários ao mesmo tempo. Ah, bom, esse
vídeo, como eu já mencionei no começo, ele vai ser um pouquinho mais pesado porque ele demanda um certo conhecimento de Visual Basic. Eu não sou um especialista em Visual Basic, como eu também já disse no início desse vídeo. Então, o que eu fiz aqui? Não necessariamente essa é a melhor solução para resolver o problema, a solução mais correta, mas é a solução que me atendeu, né? Então, o que eu fiz? Eu inseri aqui, para ter esse formatinho aqui, eu inseri uma caixa de grupo. Então, eu vim aqui, dou as dimensões dela, e ao clicar aqui eu consigo editar o texto dela. Depois, para ter esse textinho, ele não está um texto da célula, eu inseri um rótulo, né? Um label. Depois, como eu já havia mencionado, eu inseri os padrões, e aqui eu coloquei um outro label. Aqui eu tive que fazer uma coisa diferente, eu inseri um controle desse ActiveX, né? Por quê? Porque eu vou precisar programar ele, né? Em função dos outros, do que vai acontecer aqui. Bom, essa célula padrão, eu vinculei ela com essa célula aqui. Esse caixa de formulário do tipo botão de opção, eu vinculei aqui com essa célula. Então, toda vez que eu mudar, ele vai mudar lá o parâmetro 1, 2 ou 3. E esse daqui, vai estar depois, através da programação Visual Basic, vinculado com esse daqui, com a opção que vai estar marcada aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui padrão 1, clicar aqui no item, eu tenho o item 1, 2, 3 e 4, assim como está aqui. Se eu escolher para o padrão 2, eu vou ter do item 1 ao 7. E se eu escolher o padrão 3, somente os itens 1 e 2. Bom, e como eu fiz para inserir esse código de Visual Basic? Primeiramente, essas caixas, esses controles de formulário que estão aqui em cima, eles são programáveis, né? É possível incluir macros nele. Esses do controle ActiveX já são focados em programação de Visual Basic, né? Seria direto para poder ter. Eu só consigo comandar eles, querer que eles façam funções através de códigos de Visual Basic. Esses daqui não, eles estão vinculados às células do próprio Excel, como já mostrei no vídeo anterior. Bom, e qual a solução que eu adotei para resolver esse problema dele preencher essa caixinha aqui? Eu peguei, para cada botão, eu criei um código diferente. Então, por exemplo, existe um código para o padrão 1, existe um código para o padrão 2, existe um código para o padrão 3. Aí, como eu fiz? Eu cliquei aqui no botão direito, vim em atribuir macro. Aí, ele vai me mostrar aqui, botão de opção 3, por exemplo, para inserir o novo eu tenho botão de opção 3 e clique, né? Então, por exemplo, cada vez que eu clicar no botão, ele vai executar essa macro. Então, eu venho para gravar uma nova macro, imagina aqui que eu vou inserir um novo botão, eu venho aqui, insiro um novo botão de opção. Se eu clicar com atribuir macro, ele vai aparecer a opção botão de opção 11 clique. Aí eu venho aqui em novo e ele vai automaticamente iniciar um módulo novo e eu vou aqui inserir todo o código do botão 11 clique, ok? Bom, então eu não vou precisar desse botão, eu vou mostrar direto o que eu fiz aqui. Eu vim aqui atribuir macro, então eu peguei para o botão 2, né? Controle, botão de opção 3. Esse daqui eu vou excluir, eu não consigo excluir, perdão. Eu vou editar então. Então, o que eu fiz? Aqui existe esse módulo 1, deixa eu remover esse módulo 2 para não ter problema. Então, eu tenho aqui o módulo, quando eu cliquei na botão de opção 1 clique, automaticamente ele vai me abrir essa janela aqui do módulo 1 e vai automaticamente criar uma subrotina para mim, botão de opção 3, underline, clique. Agora, o que eu fiz de código aqui? Então, eu usei um statement do Excel, né, do Visual Basic, né, que eu escolhi, no meu caso, o Select Case. Por quê? Toda vez que eu clicar, ele vai automaticamente calcular essa planilha inteira. Então, eu optei por pegar, ele vai no Select Case, pega esse comando range, ele vai pegar um range de células. Então, ele vai pegar o range. Nesse caso, como eu quero trabalhar com uma célula específica, é a célula O2.
ponto value é o ponto valor da célula. Então, como eu tenho 3 opções, quando eu vou clicando aqui, ele vai mudando para a opção 1, 2 ou 3, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, como é que é statement select case? Eu coloco select case, a variável, o statement, né? Que eu quero avaliar. E aqui eu vou colocando os casos, né? Select case é uma condicional, um statement condicional, perdão. Então eu tenho caso 1, caso 2 e caso 3, que são as opções lá. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, para não ter problema, eu mando ele apagar a planilha. Como é que eu faço isso? Eu venho, primeiramente, aquele list box, combo box está vinculado com a planilha 1. Então eu sempre tenho que falar qual a planilha que ele está vinculada, que é o planilha 1. Aí eu ponto combo box 1, que é o nome dele lá, que está aqui. Se eu vir aqui, ele vai estar com o nome aqui em cima. Eu vou pôr no modo design combo box 1, né? Como vocês podem observar. E o comando que ele quer. Isso daqui é muito simples no Excel. Se eu começar a digitar aqui, por exemplo, planilha 1, planilha 1, ponto. Ó, ele já abre para mim algumas das opções que o Excel tem, né? Ou de comandos que o Excel tem. Aí está aqui o combo box 1. Se eu apertar ponto de novo, ele vai abrir uma série de comandos, de opções que o combo box tem, né? Então, como ele tem esse recurso de autocompletar, ele é muito tranquilo para trabalhar. Não tem como você não precisa decorar os comandos, né? Ou os atributos e opções que ele tem, né? Então, o que eu fiz? Primeiramente, toda vez que ele selecionar, ele vai ler qual que é o valor do range lá do O2 da célula e vai ver. Se for 1, primeira coisa que ele vai fazer, limpar a planilha. Talvez esse comando combobox.clear. Depois, o que eu mandei ele fazer? Esse do while é um loop, uma estrutura de loop, de repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma variável i, que eu vou chamar aqui. Uma coisa que é interessante para economizar memória é você declarar as variáveis. Então, eu vou criar din i as integer. E eu vou declarar essa variável i. Então, vai ser i igual a 0. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar que ele é 0. Então, vamos lá, vou copiar esse daqui para os outros botões, que já estão programados. Assim, eu não perco também quando eu salvar o que eu já fiz, né? Então, vamos lá. Para esse outro botão também. E assim vai. Então, beleza. Então, o que ele vai fazer? Enquanto a planilha 1.cells, esse daqui eu vou começar a referenciar as células diretamente. Então, eu vou pegar, enquanto a célula I mais 3, na linha 3, coluna 2, for diferente de 0, o que ele vai fazer? Através desse comando planilha1.combobox1.addItem, planilha1.cells de I mais 3, linha 3, coluna 2, né? Então, ele vai adicionar na combo box 1 essas células aqui, esses valores dessas células. E o que ele vai fazer em seguida? Vai fazer um incremento, i igual a i mais 1. Então, ele vai se auto-incrementar. Então, vamos lá, o que ele vai fazer? Primeiramente, ele vai entrar no case, vai ver o que é, vai entrar na célula O2, vai ver qual que é o valor que está lá, se é 1, 2 ou 3, e logo em seguida, o que ele vai começar? Ele vai limpar aquela combo box e em seguida ele vai começar um laço de repetição. Então, o que ele vai ver? Planilha i igual a 0. Então, vamos lá. Ele vai vir aqui, posicionar na célula, se o i é 0, ele vai posicionar na célula da linha 3, coluna 2, que é exatamente essa célula aqui, linha 3, coluna 2. Então, o que ele vai fazer? Até que esse valor seja diferente, enquanto esse valor for diferente de 0, ele vai pegar na planilha 1, combo box 1, vai adicionar um item, planilha 1, a célula de 3,2. Então, ele vai adicionar nessa combo box aqui esse valor aqui. Em seguida, o que ele vai fazer? I igual a i mais 1. Então, agora ele vai ter um incremento. Vai ter
o i vai passar a ser 1. O que ele vai fazer? Vai vir para o próximo loop. Ele vai vir para a planilha cells, como aqui sumou 1, 1 mais 3, 4. Ele vai para a quarta linha na segunda coluna, que ele vai vir para essa linha aqui. E ele vai ver que esse valor é diferente de 0. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar na combo box 1 o valor. Então, ele vai fazendo isso até que esse valor seja igual a 0 ou igual a vazio, por exemplo, aqui. Nesse caso, ele funcionou com 0, mas poderia ter feito que enquanto for diferente de vazio. Por quê? O que vai acontecer? Se eu pôr qualquer valor, 0 ou vazio, ele entende que é, mas isso o ideal seria que esse código fosse enquanto for diferente de vazio, porque não vai, como se a célula não assumisse nenhum valor. Tá? Por se tratar uma variável de texto, é como se ela não assumisse nenhum valor. Aí o que eu faço? Eu repito esse código para todos aqueles botões de opção que eu inseri. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Por exemplo, o que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte. Para cada botão eu tenho um padrão e ele está numa coluna diferente. Então, por exemplo, o padrão 1 ele está na coluna 2, na coluna B, né? Quando eu estou tratando do do comando cell do Excel, eu tenho que trabalhar somente com números. Então, eu tenho que transformar essa letra aqui no número. Isso é uma coisa chatinha, eu tenho que fazer uma continha de cabeça e contando as células para saber qual linha eu estou, né? Então, se sua planilha começa a ficar muito horizontal, ela começa a ficar uma planilha meio complicada de se trabalhar, né? E daí, para cada padrão, eu tenho que tomar cuidado com esse índice aqui. Por quê? Para cada caso aqui. Porque se eu não alterar esse índice ou digitar o índice errado, ele vai procurar na coluna errada. Aí não vai dar certo a escolha do seu item, ok? Bom, para finalizar, o que eu fiz? Aqui vocês podem reparar que toda vez que eu mudo, sempre o item 1 aparece. Por que eu fiz isso? Eu criei um código, eu adicionei aqui esse comando, planilha1.combobox1.listindex igual a 0. Isso faz o quê? Faz com que toda vez que eu terminar essa subrotina, ele vai pegar essa combo box e vai falar que, olha, o primeiro índice dela é 0, então vai ser sempre o primeiro item. Como o VBA é um programa de orientação ao objeto, é uma programação orientada ao objeto, ele sempre começa com 0, tá? É sempre o primeiro valor dele é 0. Depois, mais para frente, no próximo vídeo, eu vou mostrar como alterar esse comando, né? Para ele ser 1, por exemplo, né? Para ficar mais fácil, às vezes, da gente trabalhar com números, né? Bom, eu repito, como eu já disse, eu repito essa programação para todos os itens, todos os demais botões, e ele funciona como vocês viram aqui. Bom, esse foi um vídeo bem rápido, eu fiz uma explicação meio que por cima de tudo, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender como é que eu fiz a programação. Caso vocês queiram, eu deixe uma mensagem nos comentários com o seu e-mail, que eu envio essa planilha para vocês poderem avaliar o código, né? Como eu já disse, não é necessariamente a melhor solução, é a solução que atendeu a minha demanda. Se fosse talvez tivesse mais itens, eu teria que estudar uma outra maneira para desenvolver esse código, né? Eu vou deixar também nos comentários aqui o link para o vídeo anterior. E eu espero que tenha ajudado vocês novamente. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Caso vocês queiram que eu faça mais alguma série ou fale sobre algum outro assunto, por favor, deixem os comentários. Desejo para vocês um ótimo final de semana, porque hoje já é quinta-feira, a semana está finalizando. E até a próxima então, pessoal. Abraço!